Obrigado, Carla. Esse tema eu acho muito pertinente para quem acompanha a economia, o cenário mundial, a escola austríaca. Existe uma boa discussão dentro da escola austríaca e até do cenário mainstream sobre se todas essas injeções monetárias patrocinadas pelos bancos centrais, se isso é uma prova de que vamos ter inflação para frente, ou se podemos ter um cenário parecido com o do Japão, na década de 90, principalmente, onde, a despeito de várias injeções, contínuas injeções, não houve inflação, né? Então, essa é o tema do debate. Dentro da escola austríaca, eu diria que a visão majoritária é de que vai haver inflação, né? A visão de que pode haver um cenário Japão é minoritária, mas o debate é muito interessante. Se você perceber, tanto o Japão na década de 80, quanto os Estados Unidos hoje, o Banco Central Europeu, trabalham com a hipótese monetarista, vamos dizer assim, simplificando, de que o que causa a recessão é a quantidade de dinheiro diminuindo, então eles tentam evitar isso, imprimindo dinheiro para manter uma quantidade de dinheiro na economia, né? Só que você consegue, em grande medida, injetar dinheiro nos bancos, e os bancos podem, a seu critério, criar essa moeda adicional para manter a economia. E num cenário onde os bancos estão frágeis, muitas vezes eles não fazem esses repasses de dinheiro para o mercado como empréstimos, e não necessariamente esse dinheiro injetado pelo Banco Central nos bancos vira crédito, né? E hoje a gente está vendo um pouco disso. O dinheiro está empossado nos bancos e os bancos ainda não começaram a emprestar. Uma tese é de que, na hora que eles começarem a emprestar, todo esse dinheiro vem para o mercado na forma de empréstimos e vai gerar uma superinflação, alguns dizem hiperinflação, e uma outra corrente pensa que é possível que esse dinheiro fique empossado nos bancos, o sistema continue desalavancando de um lado, os bancos centrais tentando injetar nos bancos de outro lado, e essas coisas se cancelam e você não tem uma inflação. Então, com esse pano de fundo, eu gostaria de primeiro passar a palavra para o nosso querido professor Miller, desde o início está conosco, fundando o Instituto no Brasil, muito querido. Por favor, professor Miller. Obrigado. Boa tarde. O grande temática da escola austríaca se mostra também que não é limitada a só a economia e também de relações com os mercados financeiros. E eu mesmo redescobri a escola austríaca quando estava atuando nos mercados financeiros, com uma certa dissatisfação com os outros modelos tipicamente neoclássicos ou keynesianos, que não ajudam muito na minha experiência prática, né? Porque teoricamente sempre me senti como austríaco nesta tradição, e redescobri quase a força da escola austríaca de guiar a análise, né? Claramente não chegamos a resultados certos 100%, ao contrário. Interessantemente, os economistas dessa escola austríaca dizem não podemos prognosticar, né? Contra do mainstream, que se define como ciência de prognosticar na tradição de Auguste Comte, do positivismo, né? Mas quando se vê, às vezes, os resultados das prognosticações implícitas, os austríacos têm maior recorde que muitos outros grupos de economistas. E quando começamos agora a falar sobre inflação, deflação, minha tarefa aqui agora como introdução quase no temático, a maior parte está no debate, é pouco estruturar o tema.
Primeiro, é muito importante o conceito inflação e, consequentemente, deflação. Não é conceito praxeológico, no sentido de Mises, como conceito como tempo ou ação mesmo. Mas a origem da palavra inflação e deflação chega da política e, além disso, no uso popular e da prensa e também nos livros de texto da economia, o uso também é errado. Não? Porque imagina-se, quando falamos erradamente de inflação e queremos significar que os preços sobem, por que se chama isto de inflação? E chama de palavra uma contradição. Porque originalmente inflação significou a inflação de verdade da massa monetária. E quando falamos corretamente de inflação, precisamos falar como a massa monetária se aumenta e, ceteris paribus, como consequência disso, chega inflação no sentido de preços, o nível de preço que se aumenta. Também é muito problemático o conceito de inflação, mesmo como se usa hoje, em nível de preços. Porque o grande problema que temos aqui é que produtos estão dentro da cesta. Já quase não somente temos diferentes taxas de inflação, diferentes entre regiões ou países, por causa da cesta é diferente, o tipo de consumo que temos, mas a minha inflação, neste sentido, é diferente de qualquer outra pessoa, porque eu tenho uma forma de consumo específica, que alguns produtos não estão dentro, mas estão dentro de uma forma. Já só imagina-se a relevância se você mora em sua própria casa ou com aluguel. Não? É uma diferença, você é vegetariano ou não. Você é velho e precisa de medicamentos ou não. Se você é de criança, se precisa de fraldas ou não. Assim, já o conceito mesmo como está medido é altamente problemático. Não falando que se chama o problema do índice hedônico, como calculamos as diferenças da qualidade. Que conexão temos quando hoje temos carro? E não falo de computadores e outras coisas que é ainda mais dramático, mas já com carro é claro. E comparamos isto com os carros de 20 anos atrás. Não? E assim temos construções, não são conceitos claros. Não? E especificamente a forma como medir a inflação abre todas as portas para qualquer manipulação. Né? Manipulação em formas que está dentro da cesta e que técnica estatística se aplica. Assim, com todos estes assuntos que estão muito discutidos no público, inflação, sim ou não, etc., temos esta imensa incerteza já sobre de que estamos falando. Né? Primeiro, esta confusão fundamental, que realmente inflação significa, se usamos as palavras corretamente, a expansão da massa monetária, não dos preços, que é quase uma forma errada, e além disso, esta forma de que estamos realmente falando. Né? Como o keynesianismo entrou na economia, mundo de palavras que na realidade não existem. O nível de preço não existe neste sentido, é construto. Né? O PIB, neste sentido, não existe, é construto. O PIB real agora, né, que nos interessa, e isto é muito engraçado, quando queremos calcular o PIB real, precisamos o índice de preço. Agora, todos nossos cálculos, que se publicam com muito entusiasmo, a economia cresceu, etc., eu posso
teoricamente se faz na prática, quase manipulativamente aumentar e baixar, só quando faço variações com a taxa de inflação, com o índice de preço, que também preciso para medir a produtividade. Não? Assim, antes de entrar nos factos, já damos cuidado disso. Isto é o índice de preços com todas as reservas que temos, falando sobre isto. Nós temos, começando em 1918, quase fim da Primeira Guerra Mundial, o FED, o Banco Central Americano, começou a operar em 1914. E temos este primeiro período com uma certa inflação, se vê nos anos 20, os Roaring 20, depois esta grande estabilização, depois uma certa, não podemos realmente chamar deflação, né? É quase um pouco baixo do nível de preço. Nós temos um pequeno uptick, né? Nos anos 50, 60, e depois o take-off. Isso é muito importante nos anos 70. Né? Desde este tempo estamos em uma nova trajetória e este continua até hoje. Nós temos a recente recessão, pequena mudança e já estamos na nova trajetória. Trajetória de novo. Né? E quase quando se fala, ok, inflação, tem ou não tem, neste sentido definido, erradamente, mas aceitamos por enquanto, a resposta estamos num mundo de inflação forte, né? Que em comparação com o passado. Agora, que é atrás disto? Né? Esta é quase nossa inflação, na definição correta. A base monetária, o agregado menor que existe, quase esta moeda que cria o Banco Central. Esta base monetária se nota, né, é bem controlada, podemos dizer, né, todo o tempo. Mas é quase este pequeno elemento básico desta pirâmide invertida, sobre este se aumenta a massa monetária. Né? E temos também este take-off, quase, né? Durante os anos 70. O que podemos dizer tem uma relação. Né? Com certeza existe uma forma de relação entre a base monetária e a taxa de inflação que está medida e que é claramente mais impressionante. Recentemente, esta explosão que temos recente por causa da crise financeira. Uma explosão. Né? Also, quase temos esta tese, tem uma relação, ok, se pode ser teoricamente também, empiricamente também, historicamente também. E por que agora é a pergunta? Esta é a pergunta central. Por que se temos esta imensa explosão da massa monetária, porque ainda não se manifesta mais forte, mais claramente, mais dramaticamente no nível dos preços. Quase também se é medido erradamente, né, em uma forma mais grossa, precisaria aparecer.